A alegria do Senhor é a nossa força, né, irmãos? Para mim, o pastor Idai, os meninos estavam aqui saindo com a correria danada, mas graças a Deus que para a honra e para a glória do Senhor nós estamos aqui para adorar o nosso Deus num espaço diferente, irmãos. Parece que nós estamos em outra igreja, não é isso, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, oremos ao nosso Deus nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, nós entregamos neste momento, Senhor, a nossa vida a Ti. Amém. Entregamos, Senhor amado, este trabalho em Tuas mãos. Que o Senhor venha nos capacitar cada dia, Senhor, para fazer a Tua obra com amor, dedicação, zelo e respeito pela Tua palavra, Senhor. Senhor, unge-nos com o Teu óleo fresco e precioso. Venha abençoar nossas vidas, venha restaurar a nossa saúde. Que o Senhor possa nesta noite falar aos corações de todos os Teus servos que se encontram aqui. Aqueles que aqui não puderem estar, que o Senhor visite com a porção dobrada do Teu Espírito Santo, Pai. Se estiver precisando de ser curado por uma enfermidade, que o Senhor visite, Pai, com Teu poder, com a Tua graça. E se for por frieza, Deus, que o Senhor visite, meu Deus, e aqueça esses corações que estão frios neste momento, ó Pai. Que eles possam regressar, Senhor, à Tua casa para Te servir. Porque nós não temos, Senhor, outro bem além do Senhor. Nós só temos o Senhor a quem clamar. Então nós estamos clamando ao Senhor neste momento. Que o Senhor venha refrigerar nossa alma. Venha nos dar alegria, Senhor, cada vez mais da Tua salvação. Fique conosco, nos abençoando, nos dando assim um culto abençoado na Tua presença. Que os nossos corações possam estar abertos para ouvir a Tua voz. Aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Que os nossos corações estejam abertos para receber, Senhor, e pôr em prática em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, ser com a vida do Teu servo pastor, esteja sustentando o mesmo, com o Teu poder, com a Tua graça, sustentando a sua família, que a cada dia, Senhor, eles possam continuar na dispensação do Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela vida de Lara, que colhe mais uma rosa no Teu jardim, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida da Tua serva, Pai. Essa levita do Senhor, que o Senhor tem usado com poder, Pai. E que a cada dia, Senhor, ela possa Te servir em espírito e em verdade. E ter este amor que ela tem pela Tua obra e pelo Teu serviço, ó Deus. Ser grandemente com a vida dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Deus, fique conosco, nos abençoando, nos dando assim um culto debaixo da presença e da unção do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu peço aos irmãos que estejam abrindo suas Bíblias. Engraçado que hoje na escola bíblica a irmã Dina leu o Salmo 65. E ontem à noite eu já tinha escolhido esse salmo para ler, né? Então, assim, é mais uma vez uma confirmação do Senhor, porque Deus, Ele tem as maneiras de falar conosco. Então, os que não estavam aqui pela manhã, vai ouvir essa palavra, os que estavam, vai ouvir também mais uma vez. Porque eu sei que a palavra do Senhor, ela se renova cada dia em nossas vidas. Salmo 65. Todos encontraram? Amém. Davi louva a Deus e dá-lhe graça pelas bênçãos recebidas. A Ti, ó Deus, espera um louvor em Sião, e a Ti pagará o voto. Ó Tu que ouve as orações, a Ti virá toda a carne. Prevaleça a iniquidade contra mim, mas Tu perdoa as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele que Tu escolhes e fazes chegar a Ti, para que habite em Teus atos. Nós seremos satisfeitos da bondade da Tua casa e do Teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderá, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Porque pela sua força consolida os montes, cingindo-os de fortaleza, os que aplacam o ruído dos mares, os ruídos das suas ondas, o tumulto das nações. O que habita nos confins da terra, teme aos Teus sinais. Tu fazes alegres a saída da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e refresca. Tu as enriqueces grandemente como o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhes dás o trigo quando assim tens preparado. Tu enches de água os teus sulcos, regulando a sua altura. Tu amoleces
limpa, tu abençoa as suas novidades. Tu coroa o ano da tua bondade e as tuas veredas destilam gordura. Destila sobre os pastos do deserto, os outeiros, cinge-se de alegria, os campos cobrem-se de rebanhos e os valos vestem de trigo. Por isso eles regozijam e cantam. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu peço à irmã Zilda que esteja orando por essa palavra linda, que o Senhor possa fazer entendido em nossos corações. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, ó Deus, em que estamos aqui na tua casa, queremos te agradecer, te engrandecer por todos os feitos que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Amém. Ó Pai, nós te louvamos por esse dia em paz, na tua presença, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua casa para louvar o teu nome, Pai. Ó Deus, quero colocar diante de Ti a vida da irmã Edna, que está à frente deste trabalho. Ó Deus, que o Senhor esteja sempre abençoando a tua serva e que o Senhor esteja derramando bênçãos sem medidas sobre a vida dela, Pai. Ó Deus, obrigada por essa leitura que foi feita agora, que nós possamos, ó Deus, estar aqui nessa noite com as nossas mentes, os nossos corações abertos, para ouvir e entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, queremos colocar diante de Ti a vida do pastor, a vida de cada família aqui representada. Ó Deus, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nessa noite, Pai, que possamos sair daqui, Senhor, diferentes do que entramos, Pai. Obrigada por tudo, abençoa também cada pessoa que irá participar da programação dessa noite, que o Senhor esteja ungindo as gargantas de cada um, Senhor, para que esses louvores venham falar aos nossos corações nessa noite. Abençoe-nos em tudo, Pai, dá-nos uma noite na Tua presença, é o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 117 nos diz: Deus é louvado por amor da sua bondade e veracidade. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Nesse momento eu convido a irmã Zilda para estarmos louvando o hino do cantor cristão 295, e os irmãos estarão com a oportunidade de devolver seus dízimos e ofertas. Amém.
peço à irmã Ney que esteja, a irmã Thelma, que esteja agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas que foram levantados na casa do Senhor, e já convido o grupo de louvor para estarmos adorando ao nosso Deus. Soberano e eterno Deus, te louvamos, ó Pai, te agradecemos por mais esse momento aqui na tua presença, Pai, que as tuas mãos, Senhor, possam ser sobre as nossas vidas, ó Pai, que o Senhor possa estar se aceitando, ó Deus, no nosso culto, que possa chegar ao teu trono com as palavras das tuas arenas, ó Pai. Amém. Ser uma vida, ó Deus, da tua serva que está à frente nesse trabalho, nesse início de noite, que o Senhor possa estar sondando o seu coração, dando a ela tudo que anseia o seu coração, conforme a tua vontade e o teu querer, ó Pai. Desde já eu quero colocar nas tuas mãos o teu servo pastor, que trará a mensagem dessa noite, ó Deus, que nós possamos estar com os nossos ouvidos espirituais abertos a ouvir a tua palavra, a entender a tua palavra e colocá-la em prática, ó Pai. Nesse momento, ó Deus, eu quero colocar a vida da tua serva Cleide, ó Pai, sobre os teus cuidados, ó Pai. Não sabemos o que está acontecendo com ela, mas o Senhor sabe, ó Pai, que o Senhor possa estar com a tua mão de cura sobre a vida dela, ó Pai, restaurando ali a saúde dela, ó Pai, que o Senhor possa estar assim, ó Deus, aliviando as dores que ela está nesse momento sentindo, ó Pai. Nos abençoe em tudo e nos dê um pouco sobre os teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar adorando nosso Deus e que nesse momento de louvor nós possamos esquecer os nossos problemas, as nossas adversidades e que possamos ligar no trono da graça, entregando todos os nossos problemas na mão do Senhor, porque Ele é fiel e justo para resolver. E vamos adorar o Senhor como nós nunca adoramos, de uma forma muito especial. Se nós já adorarmos, vamos continuar adorando e bendizendo o seu nome, porque Ele é santo. E eu sei que o nosso Deus, Ele está nesse lugar. E Ele quer que cada um de nós entreguemos neste momento o melhor do nosso louvor para Ele.
feito para cada um de nós. Vamos permitir que o plano perfeito de Deus, que é a salvação de Cristo Jesus, seja uma realidade em nossas vidas. Para isso, o Senhor Jesus veio para destruir as obras do diabo.
pastor nas mãos do Senhor. Senhor, meu Deus, eu quero te honrar, Senhor, eu quero te adorar, Pai, porque estamos aqui com esse propósito, ó Deus, de agradecer ao Senhor, Pai, por tantas bênçãos, por tantas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. E a maior maravilha que o Senhor fez, ó Deus, foi a transformação que só o Senhor Jesus tem poder para fazer em cada um de nós. Amém. O Senhor Jesus nos transformou. Que maravilha, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse amor, porque o Senhor se importou, o Senhor se importa conosco, o Senhor deu a sua vida para que nós pudéssemos ser novas pessoas, Senhor, transformados pelo teu amor. Eu quero, assim, agradecer por tudo que já aconteceu aqui, por cada pessoa que está aqui nessa noite. O Senhor nos conhece, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, o que nós necessitamos. O Senhor conhece o nosso coração. E eu peço a Deus que o Senhor nos alimente da Tua palavra, Senhor. Porque estamos, ó Deus, famintos da Tua palavra. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz nessa noite. Por isso eu peço que não permita que o Teu servo venha falar algo dele, mas que o Teu Santo Espírito possa falar através do Teu servo, Senhor. E que possamos sair daqui hoje abençoados, ó Deus, edificados, Senhor, com o poder da Tua palavra. É no nome do Senhor que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Amém? Queridos, como a irmã Edna falou no início, estamos aqui hoje nessa área extensa, né? É extensivo da igreja aqui e é motivo de agradecer a Deus, né? Por tudo é graças. Graças a Deus. Estamos ali passando por uma reforma para a glória de Deus e para a alegria nossa. E enquanto essa reforma acontece e nos impossibilita de estar ali, Deus nos preparou um lugar para que nós pudéssemos estar. E o melhor, Ele está aqui. Né? O Senhor está neste lugar, porque o seu povo está reunido neste lugar para adorar, para glorificar o seu santo nome. Mais uma vez queremos dar as boas-vindas ao nosso visitante aí, né? Esteve conosco. Eu não decorei o nome. Neildo, isso. Esteve conosco hoje pela manhã e está conosco aí mais uma vez, hoje, nos dando a alegria da sua visita, né? Está ali a família abençoada do Edmilson, né? Que Deus abençoe, a alegria de nós. Apresentamos, estiveram conosco já no domingo e também na quarta-feira, nossa irmã esteve aí conosco, a qual eu apresentei já a igreja, né? É uma família aí que está em formação e senti o desejo no coração de estarem aqui congregando conosco. Então, motivo de grande alegria, né? Os irmãos a receberam muito bem, graças a Deus, aí na quarta-feira. E no final do culto também tem a oportunidade de receber agora os demais integrantes da família como parte já da família desta casa de oração. Amém? Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor? Marcos capítulo 10, a partir do versículo de número 17. Lembrar de orar pela irmã Leite, Daniel, né? Daniel não passou bem hoje e estava ali com febre, agora já no final da tarde, início da noite, impossibilitando Neide de estar vindo. A irmã Lita também não passou bem agora, já próxima à hora do culto, e a irmã ficou ali fazendo companhia. Então, a irmã Cleide voltou, foi embora. A irmã Cleide também sentiu mal, precisou se ausentar. Que possamos estar orando pelos nossos irmãos aí, passando por esse período de impossibilidade, né, de enfermidade. Deus deu um tempo de cura para eles. Perdidos dentro da igreja. Marcos capítulo 10, versículos 17 a 22. Marcos 10,
17 a 22, diz o texto: E, pondo-se a caminho, correu para ele o homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Que Deus aplique e abençoe sua santa palavra aos nossos corações. Deus poderoso, mais uma vez, Pai, nós queremos te louvar, glorificar o teu nome pela rica oportunidade que o Senhor mais uma vez nos deu, tem nos dado, de estar em tua casa, falando contigo, Senhor, e ouvindo a tua voz. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações nesta noite, e que nós, ó Deus, possamos sair daqui melhores do que entramos, porque quando nós abrimos os nossos corações ao Senhor e à sua santa presença, há transformação, há restauração, há regeneração e há salvação bendita em seu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, faça e fale da maneira que o Senhor quer essa noite. É a oração que te faço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, certa vez entra um jovem no gabinete do seu pastor Alexandre Boulon, peruano, e aquele jovem entra de maneira abrupta, sem bater na porta. Ele entra afoito, ofegante, desesperado, inquieto, e começa a lhe expressar sua angústia ao seu pastor. Ele diz: Pastor, sou cristão de berço. Queridos, vamos fazer uma análise nessa noite e ver se nós nos identificamos com a fala daquele jovem. Ele diz: Pastor, sou cristão de berço. Todos acham que sou um bom membro de igreja. Meus pais acreditam que sou um filho maravilhoso. Os membros da igreja acham que sou um jovem consagrado. Me colocaram até como diretor dos jovens. Às vezes ouço pais dizerem aos seus filhos: gostaria que você fosse como aquele rapaz. Todos acham que sou um modelo de cristão. Mas não é verdade, pastor. Eu sou uma miséria. Faço coisas horríveis. Eu não sou o que todos pensam que eu sou. E eu não quero ser assim. Eu quero ser cristão de verdade. Eu tenho lutado tantas vezes, mas acabo sempre derrotado. Queridos, quantos talvez hoje estão passando por essa situação? Quantos talvez hoje estariam sentados naquela cadeira, naquele gabinete? Quantos estariam hoje passando pela situação, ou estão passando pela situação que aquele jovem estava passando? Um jovem diante dos homens consagrado ao Senhor, um jovem diante da igreja apto para assumir qualquer cargo, um jovem diante dos seus pais considerado como um filho exemplar, como um filho maravilhoso, mas no seu íntimo, diante do que ele estava vivendo, diante das coisas que estava fazendo, ele olha para dentro de si, e ele começa a abrir o seu coração, ele começa a desabafar, ele começa com aquela inquietude toda, começa a explanar ali para o seu pastor, para aquela pessoa, para ele considerado uma pessoa de confiança. Ele diz: pastor, para todos eu sou isso, mas eu não sou. Eu sou uma miséria. Eu tenho feito coisas horríveis. Só Deus e eu sabemos o que eu tenho feito. E pastor, eu não quero ser assim. Eu quero ser um cristão de verdade.
Eu quero ser um cristão legítimo. Pastor, ele completa: estou perdido dentro da igreja. Queridos, é possível estar perdido dentro da igreja? É possível estar perdido dentro da igreja? Irmãos, infelizmente é possível. E como é possível? Nós muitas vezes, amados, nós somos tomados por um comodismo extraordinário. O diabo cega o entendimento humano, e o ser humano passa a compreender que a salvação, ou simplesmente o fato dele achar que está salvo, é o suficiente para que a sua vida seja conduzida, para que a sua vida seja vivida de maneira que para ele é uma maneira que agrada o Senhor. Se nós formos olhar para dentro de nós mesmos nesta noite, como será a nossa resposta para essa pergunta? Eu sou realmente salvo? Eu tenho realmente a salvação em Cristo Jesus? Eu sou uma pessoa que em intimidade, de fato, eu sou consagrado? Porque nós sermos consagrados para outras pessoas, especialmente no meio cristão, é muito fácil. A gente veste roupa composta, a gente trata as pessoas bem, a gente leva a nossa Bíblia, a gente participa dos cultos, estamos muitas vezes abertos para aceitar algum convite em fazer parte de algum departamento, alguma coisa do tipo, e está tudo certo. Mas, querido, será que as pessoas lá fora têm olhado para nós da mesma forma que os nossos irmãos estão olhando para nós aqui dentro? Quando nós olhamos uns para os outros aqui, no nosso íntimo a gente crê que todos são salvos. Mas quando o mundo perdido olha para nós, será que eles veem Cristo em nossas vidas? Em primeiro lugar, o que faz de uma pessoa ser salva ou perdida? O que faz de uma pessoa ser salva ou ser perdida? Vamos abrir a palavra, deixa marcadinho aí, Marcos, que esse texto não vai ficar em branco, né? Daqui a pouquinho a gente volta nele aí. Vamos abrir lá, deixa o Marcos aberto, vamos abrir em Efésios capítulo de número 2. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. O que faz uma pessoa salva ou perdida? Ser salva ou perdida? Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amados, única e exclusivamente a graça de Deus, através de seu Filho amado Jesus Cristo. É isso que nos faz ser salvos. A graça de Deus que alcança o nosso coração. A graça de Deus que transforma a nossa vida, que salva a nossa alma. É através da graça, desse dom imerecido. Porque se nós dependêssemos de merecer, estaríamos todos perdidos. Mas a graça infinita do Senhor alcançou os nossos corações. E é por essa graça que nós estamos aqui nesta noite. E é através dessa graça que nós temos a consciência, através do Espírito Santo, do Deus que nós servimos e de como Ele merece ser servido, adorado, seguido e honrado, glorificado a cada dia. O jovem rico, voltando lá para o texto inicial de Marcos 10, o jovem rico era guardador de normas. Perceba, o jovem rico era um guardador de normas e mandamentos. Ele guardava as normas e guardava os mandamentos, mas só isso não é sinônimo de salvação. Só guardar normas, só guardar mandamentos, isso não é sinônimo de salvação. Quer ver uma prova? Tem muitas pessoas que ainda não entregaram seu coração a Jesus, que não fazem determinadas coisas que os cristãos estão fazendo. Percebe?
Isso não é sinônimo de salvação, só guardar a norma e mandamento. Só isso não. No versículo 17, Marcos 10, 17, olha o que é que fala. Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Meus amados, esse verso mostra que ele ainda não tinha convicção de salvação. Aquele homem não tinha convicção de salvação. Ele para diante do Senhor Jesus e pergunta: bom mestre, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Não é? Ele diz aí: que farei para herdar a vida eterna? É uma pessoa que ainda não era salva. Era uma pessoa que ainda não tinha convicção de salvação. Era uma pessoa que estava querendo mudança de vida, transformação de vida. Era uma pessoa que queria sair da zona de conforto, do local, do lugar da vida que ela vivia e estava, para avançar, para ir um passo além, para se entregar ao Senhor Jesus. Era uma pessoa que em determinado momento da sua vida começou a compreender que o modo que ela estava vivendo não lhe permitiria chegar até Deus. Pulando ao verso 19, o Senhor Jesus faz uma afirmação. Tem alguma tradução aí que isso é pergunta? Tem alguma tradução que diz assim: tu sabes os mandamentos? A sua irmã, uma pergunta. É Mateus? Não é pergunta, é uma afirmação também. Pronto. Tem alguma tradução que é pergunta? Não. Pronto. Jesus está afirmando. Jesus não está perguntando. Jesus volta-se para aquele homem e afirma: tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Queridos, perceba que Jesus, conhecedor do coração humano, conhecedor do que se passa na mente e no coração do homem, Jesus sabia que aquele jovem conhecia os mandamentos. Jesus sabia que aquele jovem conhecia essas instruções. Jesus não volta-se para aquele jovem e diz: você conhece os mandamentos? Não. Jesus faz uma afirmação. O jovem quer salvação. Jesus volta para ele e fala assim: você conhece os mandamentos? E ele começa a relembrar os jovens os mandamentos. E ele vai e fala isso. Jesus, o conhecendo, afirma: você conhece os mandamentos. O versículo 20, ele pode responder e disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Meus amados, ele diz que guarda desde a mocidade. Aquele homem diz que conhece, aquele jovem rico diz que conhece desde a sua mocidade todos esses mandamentos. Mas perceba que mesmo ele conhecendo esses mandamentos, o verso, o texto inicia dizendo que ele encontra o Senhor Jesus e ele diz: o que farei para ter a vida eterna? Olha que coisa, né? Ele conhecia os mandamentos. Jesus diz: você conhece os mandamentos. Jesus diz: você conhece os mandamentos. E ele inicia dizendo: o que farei para ter a vida eterna? Ou seja, só conhecer os mandamentos não basta. Aquele jovem diz: eu guardo os mandamentos desde a minha mocidade. Só guardar mandamentos não torna a pessoa cristã, torna uma pessoa religiosa. E religiosidade, irmãos, religião não conduz o homem ao céu. A religião pode induzir, pode conduzir, pode impulsionar o homem, o ser humano, a uma igreja, a fim de que ele aprenda mais, a fim de que ele se envolva mais, a fim de que ele cresça, a fim de que ele se firme, a fim de que ele comece a construir uma identidade. Mas a religião em si não conduz o homem para o céu. Quem conduz o homem para o céu? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz o Senhor Jesus. No versículo 21, e Jesus olhando para ele com compaixão e misericórdia,
o amou. Ele disse: você conhece, mas falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Queridos, com compaixão e amor, Jesus diz a ele em outras palavras. Porque quando nós lemos esse texto sem estudá-lo de maneira isolada, a gente acha que a riqueza daquele jovem simplesmente tem o afastar de Deus. Mas não é simplesmente isso. Até esse ponto, nós podemos perceber que ele estava convicto de que tudo que ele guardou bastaria. Até que chegou um determinado momento que, apesar dele saber que vinha guardando isso tudo, ele se encontra em determinado episódio que ele volta para o Senhor e diz: Senhor, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Porque guardar eu já tenho guardado. É como se ele dissesse: mas ainda há um vazio em mim. Eu não me sinto salvo. Eu preciso. O que eu posso fazer para ter a vida eterna? Porque eu comecei a compreender que, apesar de eu ter guardado desde a mocidade, não me basta. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Irmãos, isso aqui é tremendo. Quando Jesus, no verso 21, diz que olha para aquele jovem e o ama. E relata isso. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, eu vou repetir o verso 21 para a gente fixar bem. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu e vem e segue. Então, em outras palavras, olha o que é que o Senhor Jesus estava dizendo: vai para casa. Vai para casa. Tira do coração o amor às coisas deste mundo. Coloque a mim no centro de sua vida. Então vem e segue. Queridos, talvez nessa noite o que nós estamos precisando, quando terminar esse culto, é ir para casa. É ir para casa e pedir a Deus que tire do nosso coração as coisas desse mundo que estão nos impedindo de nos achegar mais ao Senhor Jesus. E finalmente, tendo tirado estas coisas, agora sim, nós vamos estar aptos para ir e para seguir. Queridos, nós estamos nessa noite no melhor lugar que poderíamos estar. Na casa de Deus, na presença de Deus. Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, se nós cremos que tudo que está na Bíblia é verdadeiro, é real, a gente tem que crer também que Jesus Cristo está aqui, porque Ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Eu ouvirei a oração deles, eu sararei a terra deles, né? Talvez essa terrinha ali, ó, esse coração aí tão fértil que há em nós, por mais endurecido que talvez a vida tenha feito com que ele tivesse ficado, né, do jeito que está, Jesus é aquele que derrama água. Jesus é aquele que planta o que ninguém consegue plantar. Jesus é aquele que manda o sol, que manda a chuva. Jesus é aquele que faz brotar, que faz germinar, né? Jesus está neste lugar. Independentemente da maneira que nós estamos, meus amados, Jesus pode transformar, Jesus pode mudar. Talvez hoje nós estejamos espiritualmente assentados em uma cadeira, dizendo para nós mesmos ou para outros: eu sou uma miséria, eu sou miserável, eu não posso estar, eu não quero estar mais como eu estou. Eu quero me levantar, eu quero buscar, eu quero servir, eu quero glorificar a Deus em espírito e em verdade. E se nós fizermos isso, queridos, com todo o coração, com toda a nossa alma, Jesus vai entrar com providência e vai nos dar aquilo que pedimos e aquilo que pensamos. No versículo 22 diz: mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mostra, meus queridos, que ele estava mais pronto em guardar os mandamentos do que amar a Jesus. Perceba? Aquele homem, quando ele ouve estas palavras, ele demonstra com sua atitude que ele estava mais pronto a guardar mandamentos
do que amar a Jesus. Amando-o verdadeiramente. Guardar é consequência, né? Nós precisamos amar verdadeiramente o Senhor. Guardar é a consequência. Mas aí entra um erro crucial na vida de muito ser humano. A nossa primeira oração não deve ser: Senhor, ajuda-me a guardar os teus mandamentos. A nossa primeira oração não deve ser essa: Senhor, ajuda-me a guardar os teus mandamentos. Não. A nossa primeira oração deve ser: Senhor, ajuda-me a amar-te com todo o meu coração. Ajuda a amar-te com todo o meu coração. Porque quando eu amo com todo o coração, guardar mandamentos, queridos, se torna consequência. Se torna consequência. Ser voluntário se torna consequência. Hoje o estudo de manhã foi bom, né? Na escola bíblica, né? Ser voluntário é maravilhoso. Lá era voluntário ou convocado, né? Foi assim: voluntário ou convocado. Ser convocado, às vezes você tem que ir mesmo sem querer, porque você foi convocado, é o soldado que está ali pronto para ir para a guerra. Nunca achou que fosse, misericórdia, eu só queria me alistar. De repente estoura a guerra, o soldado está lá alistado, tem que ir. Foi convocado, meu querido, tem que ir. Mas quando você vai, ao invés de ser convocado, você vai como voluntário, isso é maravilhoso. Isso é amor. Amor à pátria. O soldado: não, eu quero ir, eu vou. Queridos, é tão gostoso quando tem algo para fazer e a gente não precisa ser convocado. A gente se levanta como voluntário. Para trazer esse tanto de coisa aqui para cima hoje, eu só fiz um convite, não foi uma convocação, né? Mas o que levantou de voluntário na hora, né? Quem estava, que pôde, todo mundo levantou e veio agora no finalzinho da tarde e ajudou, foi tão bom. Então, amados, precisamos ser voluntários, isso agrada o Senhor. Segundo, o verdadeiro salvo é conhecido e reconhecido diante de Deus e diante dos homens. Em Mateus no capítulo 7, a partir do versículo 16, Mateus 7, a partir do verso 16, Mateus 7, a partir do versículo 16, o texto diz: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, queridos, quando a gente olha e fala: misericórdia, o que é isso? Gente, isso não é coisa de salvo, isso não é coisa de um verdadeiro cristão. Isso não é julgamento, não, irmãos. Isso não é julgamento, não. Isso aqui, é Bíblia. Se o Senhor está dizendo em sua palavra: não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar frutos bons. Se o Senhor está dizendo isso, e eu digo que eu sou cristão, que eu sou filho de Deus, os meus frutos não são bons, queridos, pelo amor de Deus, só falta uma coisa: converter. Só, mais nada. Uma vez que converte, tem uma música de Aline Barros assim: tudo que era torto, Jesus endireitou. É isso, e Jesus endireita. Agora, não venha me dizer que a pessoa aceitou Jesus e continua na mesma vida, não. Não venha me dizer que a pessoa aceitou Jesus e ela continua com a boca porca, falando palavrão. Não venha me dizer que a pessoa aceitou Jesus e ela continua com a vida sexual ativa antes do casamento. Não venha me dizer isso, não. Não venha me dizer que a pessoa aceitou Jesus Cristo e ela continua bebendo. Não venha me dizer que a pessoa aceitou Jesus e ela continua fumando droga. Não. Tudo que é torto, Jesus endireita. Conhecereis a verdade nos libertará. Nós não temos condições de nos libertar sozinhos, mas uma vez que conhecemos a verdade liberta. Jesus liberta. Nós conhecemos a Bíblia, quem lê a Bíblia sabe. Todo lugar que Jesus passava, eu falo isso aqui sempre, todo lugar que Jesus passava tinha cura.
Todo lugar que Jesus passava tinha restauração. Todo lugar que Jesus passava, a gente ressuscitava. Todo lugar que Jesus passava, tinha multidão, porque a multidão começou a ver os milagres que Jesus operava. Jesus está vivo, irmãos. Jesus está vivo. E a Bíblia diz, Hebreus 13:8, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então não venha me dizer, eu aceitei a Jesus, mas isso não. Isso eu não mudo. Que é isso? Ou nós somos todos dele, todo dele, ou não somos nada dele, porque Jesus não pega metade da gente, não é? A gente não compra um boi e fala assim, eu quero só como é que chama? A picanha, o filé mignon, não é? Se você pagou, tem a açougueira aí, né, Maurício? Você pagou por um boi inteiro, você vai levar até a carne de pescoço, que é uma carne mais dura. Né? Você vai levar a rabada, que é osso. Você vai levar o mocotó, um trem gostoso, né? Feijão bom. Mas tem gente que não gosta, tem nojo. Mas você paga um pouco mais barato, porque você não vai levar só carne de primeira. Agora a pessoa quer pagar mais barato, só quer levar o filé. Não. Quando a gente aceita Jesus, tem picanha para nós. Quando a gente aceita Jesus, tem filé mignon para nós. Quando a gente aceita Jesus, tem alcatra para nós. Mas quando a gente aceita Jesus, também tem músculo. Quando a gente aceita Jesus, fala carne dura, irmão. Uma carne dura. Carne de pescoço. Quando a gente aceita, irmãos, tem tudo tipo de carne. Isso quer dizer que quando a gente aceita Jesus, a gente deixa de comer das migalhas, mas as migalhas ainda existem. Quando a gente aceita Jesus, a gente passa a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, mas isso não nos isenta de passar por problema, isso não nos isenta de passar por dificuldade, isso não nos isenta de passar por período de maior escassez, isso não nos isenta, não é? Então a gente precisa compreender que andar com Cristo não é viver um mar de rosas, mas é experimentar o cheiro do perfume. Puxa, nem tinha pensado nisso, estou poético mesmo. Não sei nem repetir mais o que eu falei, depois eu vou assistir o vídeo. Não é o mar de rosa, mas eu quero sentir o perfume e exalar o perfume de Jesus Cristo. É isso, não é? Muito bem. Indo adiante aí, a partir do versículo 21 diz, nem todo, Dai falou isso aqui hoje de manhã, esse verso, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus irmãos, uma vez nós fomos, 2011, eu fui pregar em olhos rasos, olhos das moças, olhos d'água das moças, numa zona rural de Feira de Santana. Nós já estávamos aqui, chegando em 2010, 2011 nós fomos para lá, para a Feira de Santana, com a família pastoral, minha mãe também acompanhando a gente ali. E lá nós ouvimos o irmão contar que teve um movimento em uma praça pública lá, e naquele dia um pregador atraiu muitas pessoas, porque o homem revelava e fazia e acontecia. Até que chegou em determinado momento, ele vira para uma mulher e diz, Deus me mostra e manda eu te dizer que o teu marido vai voltar. Deus está restituindo nesta noite o seu lar, o seu casamento, tal. Mulher, olha para cá da outra que está com ela, aquela coisa, né? E ela fica assim, é isso mesmo, pode falar, pode crer. Mas meu marido já morreu. Meu marido já, como assim que ele vai voltar? Como é isso?
Então, irmãos, é um negócio que a pessoa às vezes extrapola. E está ali, não é porque ela fala que é cristã, não é porque ela tem, como foi dito hoje de manhã também, não é porque ela tem uma oração forte, porque ela tem uma oração bonita, porque ela ora mais do que todo mundo. Não, gente, eu já disse isso aqui outras vezes. Vamos crer em nossa oração, pequenininho como nós somos, fraquinhos como a gente é. Lembra aquele homem do Senhor? Dou o dízimo de tudo quanto ganho, gritando as trombetas, falando em alta voz, né? Dou o dízimo de tudo, eu faço isso, aquilo outro, fazendo. Aí chega um que nem ousa, o texto diz, nem ousa levantar os olhos para o céu, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Alcançou o coração de Deus. Alcançou o coração de Deus. Deus não está atrás de palavras bonitas, não, gente. Deus está atrás de sinceridade, de coração puro, de vida no altar, de coração quebrantado, né? De pessoas dispostas, prontas a trabalhar, em glorificar o nome do Senhor, em testemunhar, em fazer a vontade do Pai. Então aquela pessoa, não sei nem quem é, nem estou dizendo se é salvo, porque eu não conheço, quem sou eu. Mas não é, eu lembrei disso agora aqui com esse verso. Não é todo mundo que diz Senhor, Senhor, que vai herdar o reino do céu, não. Expulsamos demônio em teu nome, em teu nome fizemos maravilha, aquela coisa, quando o Senhor vai virar e dizer, não te conheço, nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Senhor, mas eu cantei tanto em tua casa de oração. Senhor, mas eu não perdi o culto. Eu estava todo o tempo dentro da igreja. Senhor, não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim. Não é? Pessoas dentro da igreja perdidas, irmãos. Como tem tido pessoas dentro da igreja perdidas, aguardando apenas um convite, aguardando apenas uma bandeja para mostrar que veio, ou para mostrar que não veio para nada, aguardando só uma bandeja para cair, fracas espiritualmente. E eu digo isso com temor e tremor, né? Porque a Bíblia diz: aqueles que pensam estar em pé, cuidado para que não caia. Precisamos olhar mais para dentro de nós mesmos e dizer: Senhor, tem misericórdia. Eu não quero estar na igreja por estar, eu quero ser igreja. Eu não quero estar, eu quero ser igreja. Em 1 João 2, 15 a 17, para irmos para o último ponto, 1 João 2, 15 a 17. João 2, 15 a 17 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas vontades, e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Todas essas coisas passam, todas essas coisas vão passar, mas a palavra do Senhor diz: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E em terceiro e último, não nos enganemos, ser é diferente de estar. Ser é diferente de estar. Não nos acomodemos em estar na igreja. Precisamos ser igreja. Igreja legítima, santa e verdadeira. Igreja comprada, igreja lavada, igreja redimida pelo sangue imaculado do Senhor Jesus. Não podemos nos conformar em estar. Precisamos ser igreja. Essa igreja que Jesus verteu o seu sangue para salvar.
Essa igreja que Jesus viveu toda uma vida santa e no final deu-se por nós, se fazendo pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa igreja, esse povo que o Senhor chamou das trevas e transportou para o reino da luz, para o reino do seu amor. Nós temos que ser, irmãos, procurar ser a cada dia essa igreja. Uma igreja lavada, uma igreja limpa, uma igreja pura, uma igreja que glorifica o nome do Senhor Jesus. Em 1 João, ainda no capítulo 1, versículos 7 a 9, 1 João 1, 7 a 9, diz assim: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não podemos enganar nós mesmos. Nós sabemos a verdade, nós conhecemos a verdade nos libertou, mas o velhadão ainda está em nós. O velhadão ainda às vezes fica tentando ali fazer com que a gente derrape, com que a gente caia, com que a gente erre, e muitas vezes a gente erra, porque a gente vacila e alimenta muitas vezes mais a carne do que o espírito, não é? E quem é mais alimentado é mais forte, quem é mais forte vence, e é assim que a gente estuda, que a gente sabe dentro da palavra de Deus. Mas que isso a gente precisa compreender isso. Se confessar os nossos pecados, verso 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, independentemente do que passa em nossa mente, independentemente do que está em nosso coração, independentemente da maneira que nós estamos vivendo. Nessa noite o Senhor mais uma vez em sua palavra diz: confesse os seus pecados diante de mim e deixe que você alcançará misericórdia. Penúltimo texto para concluirmos, livro de Romanos no capítulo 8, penúltimo texto dessa noite, Romanos 8, versos 5 a 8, Romanos 8, versos 5 a 8, diz assim: Romanos 8, 5 a 8, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Que texto forte, que verso forte. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Queridos, que desafio aos nossos corações, para nós olharmos para dentro de nós mesmos nessa noite, nos sondar, pedir a Deus que nos sonde. O salmista diz: e vê se há em mim algum caminho mau, e guia, Senhor, pelo caminho eterno. Vamos orar essa noite, eu não queria saber, Senhor, me mostra, Pai, se eu não estou enxergando, me mostra se há em mim algum caminho mau. Me guia pelo caminho eterno aqui, Senhor, me ajuda, eu preciso mudar, eu preciso da tua transformação. A partir do versículo 13, vamos pulando aí ao verso 13, diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeis o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeis o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos,
para que também com ele sejamos glorificados. É preciso ser filho para ser herdeiro. É preciso, a matemática de Deus é diferente, né? É preciso perder para ganhar, né? É preciso se fazer de louco para ganhar os loucos. E assim o Senhor nos faz cada dia mais sábios. Concluindo, não seja um perdido, mesmo estando na igreja. Não seja como os demais, que não tem esperança. E que eu concluo Apocalipse 3, 20 e 21, concluindo aqui. Apocalipse 3, 20 e 21, um convite e um lembrete aos nossos corações nessa noite. Apocalipse 3, 20 e 21. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Você está sentado nesta noite, de frente ao seu pastor, mas especialmente de frente com Deus, porque nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Como aquele jovem, nesta noite você pode abrir o seu coração e dizer: Senhor, tem misericórdia. A partir de hoje eu quero viver diferente, eu quero ser diferente, eu quero viver em novidade de vida. Eu não quero estar na igreja, eu quero ser a igreja, quero ser seu povo, quero fazer parte verdadeiramente do seu povo, para poder cantar e viver por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Amém? Vamos cantar. Você que tem condição de nessa noite cantar este hino, cante com toda adoração, cante com toda vontade, cante com toda força. E você nessa noite não se vê apto ainda a cantar dessa forma para com Deus, peça ao Senhor que através desse cântico, que esse cântico se transforme em uma oração na sua vida, que você já esteja cantando, declarando e proclamando que a partir de hoje e por toda a sua vida, você vai honrar, glorificar, bendizer e adorar ao nome desse Deus que salva. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Ó sorriso
Te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, porque o seu Filho amado, ó Deus, habita em nós, porque o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça habita em nossos corações. Nós te louvamos, Senhor, porque nesta hora o culto termina, mas a adoração a Ti continua e que continue até a Tua volta. Não nos permita, Senhor, desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que venhamos a marchar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos ajude, Senhor, conforme a Tua palavra, brilhando no Senhor mais e mais até ser dia perfeito. Pai, em nome de Jesus, afaste de nós tudo que não te agrada. Espírito de distração, Senhor, espírito de incredulidade, ó Deus, de comodismo, porque isso não provém do Senhor. Que haja e cresça e apareça em nós espírito de voluntariedade, que nós possamos ser voluntários na Tua obra, que nós possamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque a Tua palavra diz: a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Continue em glória, suprindo todas as nossas necessidades, as necessidades da Tua casa de oração. Que o Senhor seja com a mão, Senhor, de cada um que está tocando em Tua casa de oração, aqueles que tocarão ainda durante a semana. Que o Senhor coloque amor em seus corações, aqueles que vêm de fora, Senhor, para mexer em Tua casa também, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha com providência, suprindo tudo, livrando de todo mal, e que para a glória do Teu nome e para a alegria nossa, nós possamos ver cumpridos os Teus propósitos maravilhosos em nossas vidas. Nos dê a noite em paz, em Tua presença, e nos guarde, nos proteja durante toda a semana. É a oração que te faço agradecido, em nome de Jesus. Amém.